Porque você vai saber quais são os desafios que você deve enfrentar para se tornar especialista, se diferenciar da massa de psicólogos e psicanalistas que atendem de modo mediano e não conseguem fazer o consultório bombar. Aí você vai começar a prestar um atendimento cada vez mais de excelência, podendo ser bem remunerado por isso. Aí você vai parar de culpar a profissão pela sua dificuldade de manter os pacientes em atendimento. Olha, veja bem, a profissão vai ter culpa se você não consegue fazer um diagnóstico, se você não consegue devolver para o paciente qual é o problema que ele tem, se você não consegue usar a técnica mais adequada para fazer o paciente mudar. O que a profissão tem a ver com isso? Todas as profissões são difíceis, e a nossa também é. Mas aquele psicólogo, psicanalista que é comprometido em ter o seu resultado e fazer seu consultório decolar, ele faz o que precisa ser feito. Ele não fica culpando os outros, não fica projetando a culpa do seu insucesso no externo. Ele olha para dentro, ele enxerga para dentro do próprio mundo interno, ele enxerga os seus erros, identifica eles e faz tudo o que precisa ser feito para mudar e aperfeiçoar. E aí você vai conseguir viver confortavelmente dos seus atendimentos. É quando, por exemplo, vou contar uma história minha agora, pessoal. Quando eu voltei para o Brasil, depois de ter feito a minha formação na Itália, onde eu morei por 8 anos. Quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a fazer atendimentos em clínicas que cobravam pouco e eu ainda ganhava um pequeno percentual pelos atendimentos. Eu já trabalhava com diagnóstico psicanalítico e com a interpretação dos sonhos e tinha excelentes resultados com os pacientes, mas eu estava muito insatisfeito com o que eu ganhava, muito insatisfeito. Eu tinha medo, só que esse era o problema. Eu tinha um medo de deixar aquelas entradas financeiras seguras, que não era eu que buscava os pacientes, que era a clínica que eu trabalhava, que me encaminhava, e eu tinha medo de deixar essa segurança e me arriscar somente no meu consultório, apesar de eu ter resultado com os pacientes. Mas aí teve um dia que eu dei um basta e resolvi sair. Resolvi arriscar, sair da clínica. E, curiosamente, informei os pacientes que eu estava saindo, disse aonde eu ia atender, e os pacientes vieram comigo, para minha surpresa, porque eu não achava que isso ia acontecer, mas eles vieram comigo e pagaram o valor que eu cobrei, que era bem acima do que eles pagavam na clínica onde eu atendia. Aí eu comecei a ganhar bem mais do que eu ganhava, porque os pacientes viam valor nos meus atendimentos. Sabe por quê? Porque eles pagavam pelo resultado. Eles não pagavam só por um serviço, pagavam pelo resultado. É como você ter problemas para dormir porque tem apneia do sono, porque provavelmente você tem um desvio do septo, e aí você vai, identifica que você precisa fazer uma cirurgia no seu nariz para consertar esse problema, para parar de ter apneia do sono, conseguir dormir, chegar nas fases profundas do sono e tudo mais. Qual é o profissional que você vai procurar para resolver o seu problema? Qualquer médico do convênio, se arriscando uma cirurgia com anestesia geral, com alguém que você não sabe como trabalha direito? Ou você vai naquele especialista que você sabe que tem os resultados comprovados e é referência no seu campo de atuação, a cirurgia tão delicada que é no nariz? Se você está buscando resultado, você vai nesse médico. Você vai pagar o que ele está cobrando, porque você vai saber que ele é uma referência naquela área e vai entregar resultado para você. Porque com o nariz, com a nossa saúde, com o nosso sono, a gente não brinca. Aí você pode dizer, tá, mas os pacientes de convênio não vão pagar uma consulta particular comigo se eles podem ser atendidos pelo convênio. Olha, os curiosos, os não comprometidos realmente com o tratamento, os turistas, como eu costumo dizer,
esses realmente não vão acompanhar, não vão te seguir. Só que tem um detalhe, esses pacientes, eles interrompem e abandonam o tratamento, mesmo você continuando atendendo o convênio e eles pagando pouco, porque eles não estão comprometidos com o seu processo de mudança. Eles não estão comprometidos com a transformação das suas vidas. Não, e quando eles não estão comprometidos, eles não vão fazer o que precisa ser feito para realmente mudar a situação deles. Os comprometidos em resolver seus problemas emocionais vão sim te seguir, porque eles querem melhorar, eles veem valor no seu trabalho e eles veem progressos importantes durante a sessão. Essa é a verdade. E eu tenho um exemplo para dar de uma aluna do meu programa, a Solange. Tinha uma paciente que ela atendia, uma paciente grave, que ela atendia num convênio. Quando ela decidiu sair desse convênio, comunicou para a paciente que não ia mais atendê-la no convênio e cobrou um valor que era 5 vezes o valor do convênio, a paciente bancou esse valor. E olha só, começou a ter mais resultados ainda. A paciente começou a valorizar essa terapeuta. Porque ao investir mais dinheiro e ver uma terapeuta confiante, segura, sabendo o que estava fazendo, ela pensou, opa, aqui na minha frente tem um especialista, aqui na minha frente tem alguém que sabe o que está fazendo, que realmente vai me ajudar. E é com ela que eu vou ficar. Eu não vou trocar por outra do convênio que eu vou ficar patinando, vou manipular, vou espizinhar e não vou sair do lugar. E acompanhou a Solange. E começou a ter resultados muito melhores do que tinha antes. Porque quanto mais o paciente investe, mais ele se compromete. O dinheiro é muito importante por causa disso. Porque o paciente se compromete com o tratamento efetivamente.